Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é gestão de empresas familiares. Por que as empresas familiares quebram? Bom, na minha longa trajetória profissional, eu tenho atendido empresas familiares e também multinacionais. E quando a gente olha para as multinacionais, isso é uma coisa que eu sempre digo para os clientes da Synchrony, as multinacionais não quebram. Então, elas podem fechar uma unidade num país, mudar uma unidade de um país para o outro, mas dificilmente elas vão deixar de existir no mundo. Inclusive, se você conhece alguma multinacional que tenha quebrado no mundo, deixa aqui nos comentários para eu saber, porque eu sinceramente não lembro de nenhuma. No entanto, quando a gente olha para as empresas familiares, qualquer um de nós facilmente consegue fazer uma lista das empresas familiares que quebraram e deixaram de existir. No Brasil, apenas 5% das empresas familiares chegam aos netos. Isso mesmo, apenas 5%. Então, por que as empresas familiares quebram? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre as empresas familiares logo depois da vinheta. Bom, pessoal, o primeiro fator que faz uma empresa familiar quebrar, deixar de existir, é que empresas familiares, de forma geral, não gerenciam a sua cultura organizacional. Então, como assim? Na verdade, as empresas familiares, elas quebram não por uma grande besteira que os donos fizeram. Na verdade, é como um acidente aéreo. Se vocês observarem os acidentes aéreos, vocês vão ver que, na verdade, assim, ó, são vários fatores combinados que fazem o avião cair. Então, era o tempo que não estava bom, eram pilotos que estavam cansados, o trem de pouso que não funcionou direito, as ranhuras na pista que não estavam legais, a geografia do ambiente ajudou ainda, né, a promover esse acidente. Então, vários fatores combinados fizeram o avião cair. Nas empresas familiares é a mesma coisa, são vários pequenos fatores combinados que fazem a empresa quebrar. E o que é interessante é que muitas empresas familiares acreditam que elas são uma família e não uma empresa, isso até de uma forma inconsciente. Por isso elas não se preocupam com competitividade, com desenvolvimento de competências, com ter um planejamento estratégico, gerenciar a sua cultura organizacional e olhar para a sua lucratividade. Então os relacionamentos se tornam muito mais importantes do que o lucro e a sustentabilidade do negócio. Bom, mas a boa notícia é que eu fui estudar as maiores e melhores empresas familiares do Brasil e do mundo e formatei o treinamento presencial Gestão de Empresas Familiares, que vai acontecer nas noites de 7 e 9 de novembro na ACIG, na Associação Empresarial de Joinville. Nesse treinamento, eu mostro uma metodologia que eu desenvolvi, que é muito prática, de como as empresas familiares podem sair de uma cultura organizacional familiar e passar a ter uma cultura de família empresária, que é o segredo das grandes empresas familiares do mundo, né? Também do Brasil, é claro. Bom, os valores de inscrição são super acessíveis. Essa é a última turma do ano. A gente trabalha com grupos pequenos para eu poder dar atenção para todo mundo e você encontra as informações no site da Synchrony, synchrony.com.br. Estou te esperando lá. Bom, antes da gente falar do segundo fator que faz as empresas familiares deixarem de existir, eu preciso te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, já coloca nos grupos de WhatsApp da sua empresa e deixa seu comentário aqui. E aí, como vai a sua empresa familiar? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, um segundo fator que faz as empresas familiares deixarem de existir é que, de forma geral, as empresas familiares adotam decisões muito mais emocionais do que racionais.
E as multinacionais fazem o contrário, né? Eu sempre falo que assim, se a gente misturasse o afeto que as empresas familiares têm pelas pessoas, pelo clima familiar, né? E misturasse com a racionalidade das multinacionais, que por vezes parecem ambientes frios de trabalho, a gente teria uma combinação perfeita, né? É claro que a gente tem empresas familiares que são também multinacionais, né? A gente não pode esquecer disso. Mas quando a gente fala de decisões emocionais, é muito comum na minha trajetória observar decisões tomadas por impulso, decisões tomadas por raiva, decisões tomadas por sentimento de vingança. Então é muito interessante de observar. Enquanto isso, uma coisa que as empresas familiares podem aprender com as multinacionais é a racionalidade, é usar metodologias de gestão, né? As empresas familiares já começam a fazer isso, algumas em estágio até bem avançado, né? Usar métricas, usar indicadores de desempenho, fazer um planejamento estratégico, ter processos de gestão de pessoas, porque tudo isso vai fazer com que se diminua a questão emocional e as decisões tomadas exclusivamente com base na emoção e se aumente a racionalidade que é tão necessária ao mundo dos negócios, né? A sustentabilidade e a lucratividade da empresa. E para te ajudar a fazer isso, eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo chamado A Empresa Familiar de Sucesso. Claro que você vai querer ler, né? Então vou deixar o link desse artigo na descrição e nos comentários desse vídeo. E eu queria te lembrar que lá no blog da Synchrony a gente tem uma série de materiais, outros vídeos, artigos que você pode acessar em synchronyconsultoria.com.br. Estou te esperando lá. Bom, antes da nossa terceira orientação, eu queria te dizer que a Synchrony está nas redes sociais. Então, a gente tem páginas nas principais redes sociais e a gente publica conteúdos quase todos os dias. Então, basta você buscar em qualquer uma das grandes redes sociais por Synchrony Consultoria, passar a nos seguir e você não paga nada para fazer isso. Bom, o terceiro fator que faz as empresas familiares quebrarem e deixarem de existir é o processo de sucessão. O processo de preparação de herdeiros e de sucessão nas empresas familiares deixa muito a desejar. Por alguns fatores, né? Primeiro que às vezes os herdeiros parecem ser obrigados pelos pais a assumir uma empresa que não tem nada a ver com eles, né? Eles queriam ter outra carreira e por uma obrigação familiar eles acabam tendo que assumir a empresa, o que não pode dar certo, né? Porque um dos fatores que faz uma pessoa ter sucesso na vida é ela fazer um trabalho que mobilize seus pontos fortes, como a gente já falou tantas vezes nesse canal, e também ela gostar, né? Amar o que faz, né? Que é um grande privilégio, por exemplo, que eu tenho, que a gestão de pessoas sempre foi, né, o meu grande sonho e hoje é um sonho realizado, né? Eu fico imaginando eu trabalhando numa coisa que eu não gostasse. Enfim, né? Mas isso acontece com alguns herdeiros. E o que também acontece no processo de sucessão, né? Antigamente, os herdeiros de empresas familiares, eles ingressavam na empresa do pai, né? E é engraçado, né? Porque assim, a empresa do pai, o sucessor homem, né? Então, essa era a realidade mesmo, né? E continua sendo em muitas empresas familiares. Então, o que acontecia? Esse jovem entrava bem jovem numa função operacional, ia aprendendo as funções operacionais da empresa, ia imitando o estilo do pai. Só que isso acontecia num momento em que o mundo era estável, previsível, né? Não tinha nada de mundo bunny, né? O mundo não era imprevisível e com mudanças radicais como é hoje. Então hoje a gente já sabe que esse tipo de preparação através do exercício de atividades operacionais dificilmente vai funcionar. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que ter um novo processo de sucessão, né? Que não necessariamente os herdeiros precisam assumir a empresa,
mas pode haver um processo de profissionalização da empresa no sentido de termos metodologias mais racionais e não de obrigar o herdeiro a assumir a empresa porque é uma obrigação familiar dele. Bom, mas tudo isso eu vou contar no treinamento presencial Gestão de Empresas Familiares. O que é importante é que o processo de sucessão da empresa familiar, se não for bem feito, é um dos principais motivos pelos quais as empresas familiares deixam de existir. Isso mesmo, é na mudança de gestão de uma geração para outra que muitas empresas familiares quebram. Mas para te ajudar com esse tema, eu deixei aqui no canal 2 vídeos chamados 7 desafios de herdeiros de empresas familiares. Eu vou deixar o link do vídeo 1 aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. Bom, um outro aspecto que leva as empresas familiares a quebrarem é o conflito existente entre familiares que participam da sociedade familiar de alguma forma. E às vezes esse conflito ele não é gerado nem na empresa, ele é gerado, por exemplo, na família, ou ele é gerado em relação a uma discussão sobre patrimônio. E quando esses conflitos não são bem gerenciados dentro da empresa familiar, o que é bastante comum, esses conflitos eles podem ir escalando e acabam se transformando numa guerra, né? Então, é disputa entre irmãos, é disputa entre um pai e um filho, um sócio quer ter qualidade de vida e o outro sócio quer transformar a empresa familiar numa mega empresa. Então, interesses divergentes, disputas emocionais. Então, tem muitos fatores emocionais envolvidos nos conflitos dentro de empresas familiares. Bom, mas eu vou te mostrar como gerenciar tudo isso e conseguir fazer com que a sua empresa familiar continue sendo próspera, sustentável e que ela possa passar de geração em geração, se esse for seu interesse. Bom, eu vou contar então tudo isso no treinamento presencial Gestão de Empresas Familiares, que vai acontecer nas noites de 7 e 9 de novembro na ACIG, na Associação Empresarial de Joinville. Esse treinamento ele é muito prático, muito dinâmico, tem feito sucesso ao longo dos anos, porque as pessoas saem com uma contribuição prática para suas empresas familiares. E você encontra as informações no site da Synchrony, synchrony.com.br. Lembre que as vagas são limitadas, os valores de inscrição são acessíveis e essa é a última turma do ano. Então já vai lá, já se inscreve e garante a sua vaga. Bom, e eu queria te perguntar, você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Já manda para todo mundo da sua empresa e para todo mundo da sua família empresária e deixa o seu comentário aqui. E aí, como vai a sua empresa familiar? A sua empresa familiar já está num processo de profissionalização? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!